Glória a Deus. Queridos, não esqueçamos que a nossa função primordial no reino, fala assim comigo, é adoração. É a nossa função primordial aqui nessa terra, queridos. Mais do que pregar, mais do que evangelizar, mais do que dar frutos, mais do que conquistar as coisas nessa terra, mais do que tudo é a adoração. Na verdade, quem é adorador, tudo isso que eu falei é uma consequência natural, querido. Deus, Ele criou toda a criatura, toda a criação formada por Deus, que nós somos criação de Deus, amém, queridos? Você crê que o homem é a criação de Deus? Nós não somos a evolução de nenhum outro ser vivo, amém? Nós somos criados por Deus. Então toda a criação, desde as estrelas do céu, dos astros, dos seres viventes, dos animais, das plantas, toda a criação foi feita para adorar. Aleluia! Tudo foi feito para adorar. Por que o homem, então, parece que se desvirtua deste propósito? Parece que o homem muitas vezes se desvirtua do propósito original da sua criação, que é a adoração, queridos. E vocês sabem, eu não estou aqui, vocês sabem muito bem, vocês escutam nesse lugar, glória a Deus por isso, que a adoração ela é um estilo de vida, é uma escolha, amém, glória a Deus. Mas dentro desse estilo de vida, passa nós adorarmos e louvarmos aqui com todo o nosso ser e nosso fôlego de vida. Adoração não é o fato de estar aqui na igreja cantando, mas o contrário é verdadeiro. Eu estar aqui na igreja cantando é uma oportunidade enorme que eu tenho de adorar, de exaltar o Senhor, de dizer que Ele é grande, que Ele é forte, que Ele é poderoso. A palavra diz que todo o poder foi dado a Jesus, no céu e debaixo da terra. Não há ninguém que tenha todo o poder como o nosso Deus, amém? E sabe quem que Deus levantou para exaltar este poder, esse nome? Somos nós, queridos, somos nós. Aleluia! O propósito original do homem é adorá-lo, é exaltar o nome do Senhor, é dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso. Vocês creem que nosso Deus é grande, amém? Amém. O Deus do impossível, o Deus de milagres, o Deus de poder, esse é o nosso Deus. Amém. Quantos aqui de nós, acredito que todos, pelo menos aqui uma vez, nesses anos de igreja, já tiveram um testemunho sobrenatural para contar, todos que eu me lembro aqui de cabeça, todos. Porque o nosso Deus é real. Nosso Deus, Cristo, Ele venceu, queridos. Nós não adoramos um Deus morto, amém? Amém. Nós não adoramos um Deus morto, um Deus que não se move. Não, nós adoramos um Deus que é real. Um
Deus que é real, que é verdadeiro. Então, quando eu creio nisso, se eu creio nisso, então eu coloco toda a minha força, o meu fôlego de vida em exaltar o nome desse Deus que é real. Que nós não sejamos os leprosos, os 9 leprosos. Que não sejamos como aqueles 9, querido. Que possamos ser a minoria, o 10%. Não, na verdade, é 10%. Que voltou, se prostrou. Eu gosto dessas coisas da Bíblia, porque Jesus, quando fala isso, ele faz um paralelo com a igreja. Ele já sabia que a maioria não ia estar nem aí, cara. Jesus já sabia disso. Ele já sabia que do seu corpo, ele ia operar milagres, maravilhas, mas a grande maioria, 90%, ia esquecer do que ele fez. Mas o adorador, ele volta e lembra, querido. O adorador, ele se prostra. O adorador reconhece. O adorador, ele entrega tudo e ele sabe que tudo que ele recebeu veio do Senhor, querido. Esse é o adorador. Aquela parábola dos 10 leprosos está mostrando quem é adorador e quem não é adorador. Porque o adorador se prostra. O adorador reconhece, o adorador é grato, o adorador não sai dos pés do Senhor, querido. E quem você é? Você é o 1 ou é os 9? Você faz parte de qual grupo? Do 1 ou dos 9? Que grupo que nós somos? Ah, mas eu nunca tive, eu não lembro na minha vida um milagre sobrenatural. Será que não, queridos? Eu tenho certeza, se eu conversar com cada um aqui, perguntar para qualquer um, seja dos que estão aqui, dos que estão ouvindo, com certeza pelo menos um milagre sobrenatural nós já recebemos, sem falar no milagre da vida, sem falar no corriqueiro do dia a dia. Nós fazemos parte de qual grupo, queridos? Porque a palavra diz que todo ser que tem fôlego deve louvar. As plantas louvam, os animais louvam, tudo que há fôlego louva. Mas o Criador, que é a obra mais perfeita de Deus, não faz isso. A criação, que somos nós, o homem. De tudo que Deus fez, o mais perfeito e complexo somos nós, queridos. E para nós Ele deu tantas promessas. Ele não deu promessa para os animais e para as plantas. Para nós Ele deu promessas, alianças, deu propósito, mas parece que nós, a obra mais perfeita de Deus, se esquece do Criador. Somos o 1 que não, somos, desculpa, muitas vezes os 9 que vão embora. Isso é para nós, queridos. É para nós isso. Eu penso que cada vez que nós damos o passo de sair de casa e vir para a igreja, nós estamos já com o intuito de adorar. Glória a Deus por isso. Então essa palavra é para nós. Porque muitos que não levam Deus a sério, não têm compromisso. Está lá, queridos. São os 9. Talvez recebam milagres. Recebam curas. Recebam coisas sobrenaturais. Mas eu te falo uma coisa, preste atenção. A salvação é somente para os adoradores. E essa parábola é perfeita. Eu não vou nem abrir lá, porque não é nem o... Deus está pondo no coração para falar disso agora. E ele fala para aquele um que voltou: a tua fé te salvou. O que importa mais para você, querido? A tua cura ou a tua salvação? Alô? O teu milagre ou a tua salvação? A tua transformação de história
ou a tua salvação? O que importa mais? Para a grande maioria, o que importa são os milagres. Se tiver, legal. Se não tiver, sai fora. Mas existem aqueles que estão preocupados em adorar e somente adorar. Amém. Pergunta para quem está lá, pergunta para ele assim: você faz parte do grupo dos 9 ou do grupo do 1? Que nós, queridos, possamos entender as oportunidades, amém? Amém. Aleluia. Ontem já foi falado aqui, o Ale até falou na abertura do culto aqui. Foi uma grande bênção que Deus fez aqui, começando no Anas. Fiquei sabendo das mulheres, o que foi tremendo. Depois aqui no Incendeia, Deus também se movimentou, fez tantas coisas sobrenaturais, né, Rosinha? Glória a Deus pela tua vida, Rosinha. Fui impactado pelo que Deus fez na tua vida, glória a Deus, na vida de muitos aqui. Porque Deus, ele se move. Nós somos uma igreja que cremos no mover profético. Amém. Nós cremos. Nós não nos preocupamos com as mentiras e falácias que existem lá fora, porque quando o lugar é do Senhor e onde Deus reina, a mentira nem entra, querido. A mentira nem entra, cara. E se entrar, ela é destruída em um instante. Mas Deus se moveu. E eu estava com algo no coração que ontem foi testificado aqui. E estava aqui a irmã que Deus usa também aqui muito. Algumas vezes ela veio aqui. E ela trouxe do Anas lá umas palavras para a Carol. A respeito do que a Carol passou no começo da gravidez dela. Aí eu estava conversando com ela ali no final. Como o reino espiritual, ele é muito real. E eu oro para que a nossa visão espiritual seja cada vez mais aberta. Amém, queridos? Amém. Não tenha medo de ter uma visão espiritual aberta. Não seja essas pessoas, desculpa a palavra, ignorantes, que falam, quer dizer que visão espiritual aberta é enxergar o diabo em tudo. Não seja ignorante dessa forma, querido. Ter a visão espiritual aberta é entender o reino espiritual do qual eu e você fazemos parte. E a palavra diz que é o espiritual que comanda sobre o mundo físico. Então, se eu entender o espiritual, as coisas do mundo físico vão ser muito mais facilmente compreensíveis para mim, amém? Então não é uma questão de falar, enxergar diabo em tudo, só falar do diabo. Não seja ignorante a esse ponto, porque hoje existem dois extremos na igreja, né? O extremo daquele que parece que só fala do diabo, e só prega o diabo, e só fala das coisas do diabo, e parece que dá uma evidência muito grande para Satanás. É um extremo errado. Mas o outro extremo é tão errado quanto que aquele que não se fala nada, e só fala assim, não podemos falar do diabo, não tem nada a ver, o mundo espiritual não é bem assim. E é tão errado quanto porque estão com a mente fechada. Então não podemos ser nem de um lado nem do outro, mas nós temos que, de uma forma equilibrada, e quem traz o equilíbrio para nós é o Espírito Santo, amém? Mas entender as coisas espirituais, e ter uma visão espiritual aberta a respeito das coisas, amém? Amém? Amém. E ontem eu estava conversando lá com a irmã lá que Deus usa, a gente fala com a profeta, na verdade é a profetisa, né? Que o feminino de profeta é profetiza. Mas eu vou falar profeta que é mais fácil, eu não gosto de falar profetiza, que parece que a profetiza, fica estranho. Mas então a profeta, mas gramaticalmente, pai, você que gosta, o correto é profetiza, tá? Mas a profeta, a irmã lá que é profeta, estava conversando com ela e falou assim, varão, o diabo não está contente com a gravidez da tua esposa, não. E falou algumas coisas lá, eu nem sei direito as palavras que disse para a Carol, ela falou uma partezinha para mim. E falou assim, mas o diabo quis ceifar essa vida e tal, vocês sabem um pouco do que, das lutas que nós passamos. E eu deixo no meu celular, eu tenho, na primeira luta que a Carol passou, ela tirou uma foto, né, do sangramento, digamos assim.
e tem no papel assim, eu deixo aqui, sabe por que eu deixo aqui? Não é para ficar vendo, ó, não sei o quê, mas porque toda vez que eu vejo, eu me prostro e glorifico pelo milagre que Deus deu. Aleluia. Se um dia alguém tem curiosidade, mostra, não tem problema. Não estou mostrando nada, Carol, é só o papel, tá? Mas eu estava conversando com aquela mulher e olha como as coisas são no mundo espiritual, e Deus trouxe um discernimento através da irmã, porque é profeta. Mas quando eu estava ali no monte, no meio daquela luta, eu subi no monte, eu, meu pai e o Lê, nós subimos lá, nos dividimos lá no monte. Quando eu fui lá para a Sala da Vitória, eu estava orando por isso, orando por todas as coisas, mas Deus naquele momento falou assim, eu acho que eu nem lembro se comentei com eles, Deus falou assim, Beto, começa a orar e repreender o espírito de morte lá da tua casa. E eu entrei numa batalha forte, eu gritava numa luta espiritual a respeito do espírito de morte. Ah, mas Beto, mas o que a Carol teve é espiritual, tudo é demônio? Eu não sei, querido, mas Deus começou a trazer um discernimento espiritual a respeito de guerrear contra o espírito de morte, e Deus, isso foi há um mês atrás, sei lá, um pouco mais atrás, e Deus trouxe a revelação através da vida da profeta. E eu quero falar de coisas aqui para vocês nessa noite que não são, eu acredito que não é nada novo para ninguém, mas eu creio que vai abrir a nossa visão espiritual em nome de Jesus. Aí lá ontem também aqui no Incendeia, Deus usou a boca do outro profeta aqui do meu pai, na vida da Rosinha, também trouxe algumas coisas a respeito de lutas espirituais também que a Rosinha passou. E eu conversando com aquela irmã, ela falou assim, ela falou, irmão, ela é pequenininha desse tamanho assim, irmão, o diabo, ele tem força, mas ela disse assim, mas só Jesus tem poder. Aleluia. Achei aquilo muito interessante. Ela falou, o diabo tem força, mas só Jesus tem poder. E a palavra diz que todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu creio nisso, glória a Deus. Aí eu pensei assim, pô, glória a Deus. O diabo tem força, mas o nosso Deus é poderoso. Mas então por que o diabo faz tanta coisa no nosso meio, queridos? Por que o diabo ele vem tanto para cima? Se Jesus é poderoso, por que Satanás, que não é mais poderoso que o nosso Deus, amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, glória a Deus. Mas por que acontece tanta coisa? Está aqui a vida da pastora Carol, uma luta espiritual. A vida da presbítera Rosinha, luta espiritual. O meu pai ontem até deu exemplo na vida dele, luta espiritual, as enfermidades que ele teve e assim por diante. Por que então que o diabo atua? Por que o diabo vem para cima, queridos? É aí que eu quero trazer ampliar a tua visão espiritual. Abra comigo em Apocalipse, abra lá comigo. Apocalipse, do capítulo 12. Queridos, eu estou fazendo, dos meus devocionais com Deus, eu estou fazendo um aprofundamento no livro de Apocalipse, porque muitos encaram o Apocalipse, eu já disse isso aqui, eu vou falar de novo, como o livro que trata a respeito dos finais dos tempos, mas não é isso, querido. Apocalipse não é o livro que trata a respeito dos finais dos tempos, não. Apocalipse é o livro que nos prepara para vivermos os finais dos tempos. Nós temos que conhecer Apocalipse. E esse livro tem gerado um temor tão grande na minha vida, porque quando você começa a ler o que vai ser o finais dos tempos, parece que a gente, às vezes o homem, o cristão, tem um pouco de medo de ler, porque tem medo do que vai acontecer. Aí nós temos que ter medo mesmo, cara, mas eu tenho que ler, entender e me aprofundar para me preparar, para não passar pelas coisas que vão acontecer para aqueles que não crerem no Senhor, amém, queridos? Amém. E eu tenho lido o Apocalipse, enfim, e Deus tem falado comigo, eu falei, por que se o diabo ele não é mais forte que Jesus, e nós somos de Deus, mas o que acontece? O que o Senhor fala a respeito disso? Então, ali no capítulo 12, amém? Estão comigo? Versículo 17. E diz assim, 12 e 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Eu não vou entrar depois você lê inteiro, mas a mulher representa os fiéis, representa o povo de Deus gerado por Jesus. Mas o dragão irou-se contra a mulher. E olha, presta atenção. E foi... Estão comigo aí? Vocês estão lendo aí? Ou no Bíblia, aqui atrás, que não está também. E foi fazer guerra
ao resto da sua semente. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha que interessante, o diabo irou-se contra os fiéis, o povo de Deus, e foi fazer guerra ao remanescente, que é quem que é? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, queridos, se a Rosinha teve luta, a pastora teve luta, o apóstolo teve luta, glória a Deus, sabe o que eles são? Pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus Cristo. Então o diabo faz guerra contra esses, queridos. O que eu quero ampliar a tua visão espiritual aqui nessa noite, se você está tendo guerra com o diabo, glorifica Jesus, querido. Porque o inimigo, ele só vai atacar e guerrear contra aqueles que guardam, que são testemunhas fiéis da palavra de Deus. Porque se nós não temos guerra contra ele, sabe o que isso significa? Que nós já somos parte do bando dele. Se você não tem guerreado com o diabo, sabe com quem você tem parte? É com ele, é com o sujo, querido. Meu Deus. Ah, você está falando, Beto, que ter guerra com o inimigo é um sinal de que eu estou em Deus? Sim! Você aceita trocar uma casa, lembra desse negócio? Uma casa mobiliada por um carrinho de rolimã? Não! Lembra disso? Lembra disso? Desculpa, só uma descontração. Isso era do Silvio Santos, não era? Nem sei. Então você está falando que quem tem guerra com o inimigo e bate de frente e tem luta, isso é um sinal de que eu estou em Deus, em Cristo e vivendo a obra? É isso mesmo, querido. E essa é a visão que eu quero ampliar na tua vida nessa noite. Então, glória a Deus, se eles tiveram isso, são exemplos da semente da mulher que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. É como se houvesse duas direções do povo de Deus, junto com os anjos do Senhor, que vão numa direção. Então, se eu estou na direção da palavra de Deus, a santidade, eu vou bater de frente com aqueles que são contrários, que é Satanás e as suas hostes malignas. Então eu vou bater de frente, eu vou ter luta, eu vou ter coisa, eu vou ter situações que vão me fazer guerrear, queridos. Glória a Deus por isso. As lutas são um sinal de que nós somos o povo remanescente, aleluia. Eu vou repetir, as lutas são um sinal de que nós somos o remanescente que guarda a palavra, que vive em santidade, que é um testemunha fiel do nome de Jesus, e as lutas são um sinal disso. E Satanás, ele vem para guerrear contra mim, contra você, querido. Então, ele não tem poder, ele é muito forte, muitas vezes ele tem força, mas o poder é somente o nosso Deus. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós iremos guerrear com ele. A Bíblia já nos ensina a respeito disso. Paulo já falava, quando ele disse lá em Efésios 6,12, o que ele disse em Efésios 6,12? Olha aí, ó. Olha aí, glória a Deus. Falou em português do Brasil e português de Portugal. Tá aí, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia já nos ensinava a respeito disso. Então o que eu quero dizer, eu não estou querendo falar aqui que tudo é Satanás, que tudo é demônio, não. Mas que o cristão precisa entender que aqui nessa terra, ele está no meio de uma guerra espiritual. E o que eu estou falando aqui são princípios da batalha espiritual que muitos não creem, querido. E sabe por que não creem? Porque tem medo de crer. Porque quando Deus começa a entrar em cada uma dessas feridas, o homem tem que ser mudado. Então é mais fácil falar, eu não creio, Jesus já levou tudo, não tem esse papo, porque é mais fácil. Agora os que creem na batalha espiritual vão para cima, entram na guerra. E a palavra já nos alertava. Efésios 6,12. Olha lá. Então, eu só estou querendo entender e te trazer o entendimento de que nós, o cristão, ele está no meio de uma guerra. E diz assim, ó, voltando para Apocalipse 12, no versículo 12, olha o que ele diz.
Apocalipse 12:12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Satanás sabe que o tempo dele está acabando, porque depois ele vai ser jogado para ser aprisionado por toda a eternidade. Então, enquanto isso não acontecer, e isso é permissão da palavra de Deus, então ele fala assim, ó, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Então eu não estou aqui de novo dando evidência para o diabo, não é isso. Vocês sabem que a palavra de Deus que nós pregamos aqui. Mas nós temos, o cristão precisa entender que ele está no meio de uma guerra espiritual. E nós, quando entendemos isso que eu falo que esse é o equilíbrio que nós temos que ter, a visão espiritual aberta. Porque quando eu entendo que eu estou no meio de uma guerra espiritual, eu vou me armar para poder lutar, querido. Mas aí muitos falam, nós temos que olhar para Jesus. Claro que temos que olhar para Jesus, mas a palavra fala que Jesus é o nosso general, não é verdade? E se ele é o general, general existe em que situação? Em guerra. E você acha que como general, ele não vai nos ensinar quem é o inimigo e contra quem nós temos que guerrear, queridos? Sim, nós temos que olhar para o general, colar no general, adorar o general, mas o general nos ensina através da sua palavra, amém? Que existe um inimigo que tem que ser combatido, o inimigo que tem grande ira. O diabo odeia a gente, querido. O diabo odeia aqueles que pregam a palavra, aqueles que santificam. O diabo odeia. Então ele vai vir para destruir. Nós estamos armados com a palavra. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos, para nos armar, entender a guerra que nós estamos. E quando Deus trouxe aquela palavra para Carol, eu falei, olha como as coisas espirituais são muito reais, querido. Então, se eu entendo que eu estou em guerra, o soldado não pode ir para a guerra, eu não posso passar um dia sequer sem eu buscar a palavra de Deus, sem eu me santificar, sem eu orar. Eu não posso, porque pode vir um tiro e me acertar, cara. Então o cristão tem que só olhar e falar do demônio, não. Mas tem que entender onde nós estamos. E como a Rosinha falou, ter a palavra afiada, ter o conhecimento da Bíblia, ter uma vida de santidade. Porque senão, numa guerra existe os que vencem e os que perdem. Jesus é o nosso vencedor invicto, amém, querido? Mas para eu vencer com Ele, eu não posso viver de qualquer jeito. E olha que interessante, ainda em Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11. E eles, os irmãos, venceram o diabo, o acusador, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Como eu disse, queridos, nós estamos no meio de uma guerra. E quando eu falo no meio de uma guerra, sabe o que significa a vitória nessa guerra para a gente, querido? É a salvação. O Evangelho que nós pregamos não promete conquistas e bens, e o Evangelho não promete situações confortáveis, nada disso. Sabe o que o Evangelho promete para aqueles que creem? Salvação. Sabe qual que é o bem que a palavra de Deus nos promete? É a salvação, querido. Então nessa guerra que eu estou falando aqui, eu não estou falando de uma guerra de uma enfermidade, uma guerra de uma situação, não, eu estou falando de um aspecto maior do que isso, que aqueles que vencem são salvos
e os que perdem são condenados. É disso que eu estou falando, amém? É dessa guerra que eu estou falando. E nessa guerra, que diz aqui, agora chegada está a salvação, mas ele diz no versículo 11, eles o venceram. E como que essa guerra é vencida? E esse versículo 11 nos dá caminhos e estratégias para podermos vencer essa guerra, que é a guerra que nos traz, se a vencermos, a salvação. Estão entendendo comigo? Amém? Amém. E existem aqui então caminhos, ou qual que é a forma, quais são as armas que nós temos que lutar para poder vencer essa guerra. E diz assim, eles o venceram, estão comigo no 11 de novo aí, ó. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, queridos, que a palavra está dizendo aqui, sabe o que? Vamos comigo ali em 1 João, para você entender um pouco melhor o que eu quero dizer. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, 1 João 1,7, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E olha essa segunda parte, presta atenção. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então quando fala assim, nos venceram pelo sangue do Cordeiro, sabe o que a Bíblia está falando aqui? De santidade. Aleluia. Está falando do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado e nos torna santos como Ele é. Amém? Amém. Como diz lá em 1 Pedro, diz assim, sede, pois, santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia! Mas como é santo aquele que vos chamou, 1 Pedro 1,15, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E quem nos dá essa condição de sermos santos é o sangue do Cordeiro. Então quando fala assim, e eles o venceram a guerra, venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro, está falando, eles venceram Satanás vivendo uma vida de santidade. Aleluia! O sangue do Cordeiro fala de purificação dos nossos pecados, de santificação. Jesus, quando derramou o seu sangue naquela cruz, Ele nos libertou da escravidão do pecado, nos justificou, para que vivêssemos uma vida santa, queridos. Então a primeira estratégia para nós vencermos essa guerra, da qual o cristão está colocado, e eu não quero, como eu disse, trazer nada novo para você, mas é só abrir um pouco a nossa visão espiritual, para lembrarmos que nós estamos no meio de uma guerra, e no meio de uma guerra nós temos que nos posicionar, e como eu disse, não é uma guerra do que eu vou enfrentar no trabalho amanhã, não é uma guerra que eu vou fazer semana que vem, não, é uma guerra de vida, que vai durar até o dia da minha morte, porque se eu vencer essa guerra, eu serei salvo, amém? De uma guerra geral, de uma guerra maior do que a nossa vida do dia a dia, e obviamente que o nosso dia a dia é uma consequência dessa guerra, mas vamos lá. Então a primeira estratégia para vencermos essa guerra, e os ataques daquele que vem irado contra nós, e os ataques daquele que vem querendo guerrear contra nós, é o sangue do Cordeiro, é a santificação, é a purificação, querido, é a primeira arma. E a palavra diz que toda a palavra ela se linka, quando você estuda a Bíblia, e você estuda no sentido de ler a palavra, e se alimenta da palavra, e pede revelação, então a palavra inteira ela vai se juntando. Então eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A palavra diz que nós só podemos ver a Deus se estivermos em santidade. Sem santidade é impossível olharmos o Senhor. A palavra diz que, aqui nesse Apocalipse, que vão subir aqueles que têm as vestes limpas e alvas, queridos. Porque a salvação é uma condição para vencermos essa guerra. E glória a Deus por isso. Quer dizer que quem sofre uma situação, quer dizer que não está na santidade, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da guerra da salvação, querido. Da salvação.
você não entrar ou não achar que essa palavra está falando, então quem tem uma doença é porque está em pecado. Nada a ver com isso. O pecado pode gerar doença, sim. Davi falava, porque estou em pecado, os meus ossos adoeceram, o meu corpo desfaleceu, porque o pecado pode gerar doença, mas não estou dizendo que quem tem doença está em pecado, amém? Deus falou para eu trazer isso aqui, para não gerar nenhuma dúvida no teu coração. Então, a primeira arma que eles venceram, que para eles poderem vencer, é o sangue do Cordeiro, é a santidade. Então nós que somos do Senhor, nós que somos, como disse aqui no 17, os que guardam os mandamentos, têm o testemunho de Cristo, como é que nós estamos na nossa vida de santidade, queridos? Diante dessa guerra que nós estamos inseridos no meio dela, e desculpa, de novo, você crendo ou não em batalha espiritual, você está na guerra que nem eu e você, que nem todo mundo, cara. Você deixar de crer, você não vai deixar de ter um inimigo querendo te destruir. Não vai acontecer isso. Para você que não crê, você só vai estar apanhando sem nem saber de onde está vindo, cara. Que toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus, amém? Amém. Amém? Amém. Como que está a nossa vida de santidade? E a segunda parte diz assim, que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Está lá, Dani? E pela palavra do seu testemunho. Uma outra estratégia, ou a outra arma que Deus aqui revela para nós em Apocalipse, para vencermos essa guerra, sermos aqueles que pregam o Evangelho e dão um testemunho fiel de Jesus Cristo. Isso faz de nós vencedores nessa guerra. E como nós estamos inseridos nisso? Ou qual tem sido, que ele fala, a palavra dos... Deixa lá, deixa lá. Qual tem sido o nosso testemunho, querido, a palavra do nosso testemunho? O que nós temos falado aos homens? O que nós temos sido diante dos homens? O que nós temos... Se a palavra diz que nós somos a carta, e os homens nos leem, então eles olham, a Bíblia está nos ensinando que os homens olham tudo que a gente faz. O que eu estou mostrando, o que eu estou transparecendo para as pessoas? Sei lá, no ambiente de trabalho, se colocar nossa vida como cristãos, homens de Deus, e o que não é, existe uma diferença gritante ou nós estamos nos fazendo igual os outros? Numa conversa, numa discussão, numa acusação, ou em caminhos ilícitos, será que nós somos diferenciados? Se pegar o casamento de um cristão aqui, de duas pessoas, um homem e mulher de Deus, e outro casamento que não é de Deus, existe uma diferença? Será? Porque se não existir, que testemunho que nós estamos dando? Quando eu vou num restaurante e tem lá um cara atendendo durante o dia 100 pessoas, só que uma delas, que sou eu, passou lá e não tiver nada de diferente para o cara que está atendendo, que Jesus que eu estou transparecendo? E diz então que nessa guerra, vocês estão entendendo, amém, queridos? Nessa guerra eles venceram com a santidade e dando um bom testemunho. Pessoas que pregam a Cristo, que exalam, que são o que? O bom perfume de Cristo. Nós estamos sendo isso. Então entenda que a palavra, tudo que ela fala, se você olhar com uma visão espiritual aberta, você vai enxergar essa guerra inserida em tudo. Pessoas que pregam a palavra, que vivem o Senhor.
E a terceira parte diz assim: e não amaram as suas vidas até a morte. De novo, eu acho que praticamente todas as minhas pregações tem alguma coisa que converge para falar sobre renúncia. E não amaram as suas vidas, mesmo diante da morte, mesmo até o último momento. Cristo era mais importante do que as próprias vidas deles. Será que Paulo já ensinava isso? Preste atenção. Porque eu viver para mim é Cristo, e morrer é o quê? É lucro. Eis que vivo não mais eu, a minha vida já não está nem aí, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo aqui na carne, eu vivo pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, aleluia, Gálatas 2:20. Será que Paulo já estava falando disso aqui? Será que Paulo já estava ligado que para vencer e que chegar no final lá, eu guardei a minha fé, eu completei a minha carreira, esqueci, né? Fugiu agora. Combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Será que Paulo já sabia que para ele poder dizer isso, ele tinha que se santificar pelo sangue do Cordeiro, tinha que ser um bom testemunho, tinha que não amar a própria vida até a morte? E como nós estamos nisso, querido? Meu irmão amado, povo de Deus, escolhidos pelo Senhor, raça eleita, como estamos diante disso? Será que Cristo, Ele vale mais do que a nossa própria vida? Ou as coisas, é fácil a gente saber essa resposta. É muito simples eu saber se eu vivo isso ou não. O quanto as coisas dessa vida mexem com o teu coração, tiram o teu sono, te trazem murmuração, te impedem de buscar, te impedem de te adorar. O quanto que as coisas dessa vida mexem na nossa vida com Cristo. E eu sei que isso é muito complicado de entender. E a gente tem uma limitação humana, não é nem limitação, mas sem vergonhice humana, vou dizer assim. De falar assim, Paulo pregava isso, mas Paulo não tinha que pagar as despesas que eu tenho que pagar. Paulo não tinha as lutas que eu tinha. Já viu falar assim, antigamente não tinha, o mundo era diferente do que é hoje, então era para falar aquelas coisas, era diferente do que existe hoje. Isso é por isso que eu falo, é uma sem vergonhice humana, da nossa mente. A gente, no feriado que passou aí, meu pai até mencionou, a gente assistiu aquele filme, O Apóstolo Paulo. Filme, não é nem filme cristão em si, é um filme do cinema normal. A gente alugou lá no Telecine Play lá e assistimos. Muito bom, muito fiel à palavra, podem assistir. E tudo que Paulo falou a gente já conhecia. Chama Paulo, o Apóstolo de Cristo, alguma coisa assim. Muito bom. Recente aí. Quem assistir vai ver que parece, o ator lá parece com alguém aqui na igreja. Quem será? Tinha uma barba branca até aqui, pele morena, velha, desgastado da vida. Mas aí a gente fala assim, era diferente. Querido, quando Paulo falou essas palavras, ele estava encarcerado, numa prisão sem iluminação, completamente escura, durante dias, meses, anos, preso, torturado, sendo chicoteado. E ele falava essas coisas: a tua graça me basta, o morrer para mim é lucro, eu vivo é Cristo, é esse que vivo não mais eu, mas Cristo. Ele falava em circunstâncias infinitamente mais drásticas do que as nossas, queridos. Exatamente, e no caminho para ser morto. E apesar de não estar descrito na palavra, mas a palavra nos ensina pelas diretrizes que ele morreu decapitado, querido. E ainda assim ele falava: a tua graça me basta, Deus, eu não quero mais nada.
Ainda assim, até a morte, ele não amou a própria vida, ele amava Cristo e colocava Cristo acima de tudo. Então, que circunstância pode ser mais forte do que a de Paulo, para eu esquecer a Cristo e deixar a minha vida no centro, queridos? Todos os passos de Jesus, todas as suas parábolas, todos os seus ensinamentos, tudo que ele fez nessa terra, nos ensina a respeito de renúncia, de entrega, de viver para Deus e não para nós mesmos, de agradar ao Pai e não a nós mesmos, tudo. A vida de Jesus inteira, do início ao fim, é uma vida de renúncia. Desde do nascimento dele num lugar precário de saúde, desde o nascimento dele num lugar onde não havia condições, desde o nascimento já estava ali. Alguém que viveu renúncia até o final. E de novo, Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a vida até a morte. De novo, eu não estou trazendo, eu acredito que nada novo para vocês. Mas eu também creio que a tua visão espiritual está sendo aberta nessa noite, assim como a minha está sendo também. Para entender que estamos inseridos no meio de uma guerra espiritual. E nessa guerra eu tenho que, como a palavra já diz, então Apocalipse, ele fala assim, da revelação dos finais dos tempos, glória a Deus por isso. Então, eu preciso entender, e a palavra, ela nos dá uma colher de chá de nos ensinar o que a gente tem que fazer. E de novo, são 3 passos: santidade, um bom testemunho e renúncia, queridos. Aí ele fala: alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Aí sim nós vamos, no final de tudo, poder falar que nem Paulo: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu completei a minha carreira. Mas eu preciso passar por esses 3 passos, queridos. E caminhando para o meu final aqui, eu entendo, e Deus falou no meu coração, que fazer essas coisas aqui, santidade, bom testemunho e renúncia, são as características de quem ama Jesus verdadeiramente. Pedro, tu me amas? Será que nós amamos verdadeiramente? Só vive em santidade quem ama Jesus, querido. Só prega Jesus quem ama Ele, quer falar dele para as outras pessoas. Só renuncia a si mesmo quem ama Jesus. Será que nós amamos? Será que eu amo Jesus de verdade? Ou eu amo, mais do que Jesus, eu amo o meu diploma, a minha formação, amo o meu cargo lá na minha empresa, amo o bebê que eu vou ter? Será? Quem que eu estou amando mais? De novo, por mais atarefada que seja a tua rotina, se Jesus não tem um principal espaço da tua rotina, não serve para nada o que você está fazendo. Por mais corrida que seja a tua vida, se Jesus não é o tempo maior que você tenha para Ele, não serve para nada. É o que o Paulo dizia: é esterco, é lixo. Mas você está me acusando? Que não estou falando nada disso. Mas se Jesus não é o primeiro e o último do seu dia, você está andando que nem o cara que está passando na rua ali está andando. Não existe diferença nenhuma entre o que é de Deus e o que não é. Se Jesus não é o maior investimento que você tem de tempo, de dedicação, a tua rotina não serve para nada. A nossa rotina não serve para
para nada. Será que nós amamos o Senhor? Abra comigo em 1 Coríntios. Por isso que eu falo, Apocalipse, ele gera um temor muito grande na gente. Glória a Deus, a palavra inteira gera temor na gente. 1 Coríntios. Esse texto, desde que, de novo, assistindo aquele filme, tem uma cena do filme que fala sobre isso. E esses dias o Paulinho também mandou no grupo, né, Paulo, a respeito disso. E Deus falou, fala algumas coisas a respeito desse texto lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, todo mundo conhece, não é verdade? O que fala 1 Coríntios 13? A respeito do amor. O dom supremo e excelente do amor. E Paulo está nos ensinando aqui o que é amor, querido. E quando Jesus, eu tenho aquela pergunta que Jesus faz para Pedro: Pedro, tu me amas? Aquilo gera em mim um medo, porque se Jesus chegasse para mim assim: Pedro, tu me amas? Será que eu amo verdadeiramente, cara? Aí Deus me leva aqui em 1 Coríntios 13, esse texto muito se fala, e se usa da forma correta, é claro, em tratativa de casais, do amor para um marido com a esposa para o marido, isso é verdadeiro, tem que ser assim mesmo. Mas vamos ler esse texto com a perspectiva do nosso amor por Deus, amém? Vamos ler esse texto hoje, se você já lia assim, glória a Deus, mas com a perspectiva do nosso amor por Deus. Porque se Jesus chegar na gente assim: Beto, tu me amas? A Bíblia ensina aqui o que é amor. Então eu não vou poder mentir para Deus, eu te amo, que nem Pedro. Jesus vai falar assim: então se tu me amas, eu te ensino aqui o que é amor na palavra. Então vamos ler aqui, ó. Vamos no versículo 4. Amém? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade nem se ensoberbece. Se tiver um pouquinho diferente daqui e dali, é pela versão, tá? Versículo 5: o amor não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. De novo, olhem com a perspectiva do nosso amor para Deus. Só uma pausa aí. Se o amor não busca os seus interesses, por que na necessidade a gente ajoelha, busca, jejua, faz campanha, come a terra, come o chão? Aí Deus derrama, depois nem na igreja mais eu apareço. Será que é um amor que não busca os seus interesses? Alô? A necessidade faz tudo. O cara não liga nem televisão. O cara vive uma vida de santidade ali absurda. Deus vai lá e dá um milagre. Aí faz que nem os 9. Os 9 leprosos. Não busca o seu interesse. Um amor que não se importa com indecência, louco. Não se importa com indecência. Por que eu sou uma pessoa na igreja, lá no meu trabalho eu sou? Envergonho o nome de Jesus muitas vezes. Alô? Pedro, tu me amas? Versículo 6: amor que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Será que eu sou assim diante de Deus?
Como é que é o nosso nível de fidelidade para Deus? Em qualquer aspecto, em qualquer âmbito que você possa imaginar, qual que é o nosso nível de fidelidade para Deus? Desde dízimos e ofertas até uma vida santa diante dele. Como estamos diante do Senhor? Igreja, tu me amas? Amamos o Senhor? É um amor que, versículo 7, tudo sofre. Olha, de novo, olhando na perspectiva com Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas porque as coisas não acontecem no nosso tempo, eu murmuro, eu reclamo, eu saio do eixo, eu perco a linha. Igreja, isso vale para mim que também sou igreja. Tu me amas? Então, e quando eu li esse texto aqui na perspectiva do meu amor por Deus, eu comecei a me ajoelhar e orar para Deus. Me ensina a te amar, Deus. Me faz te amar mais, porque eu acho que o meu amor está muito fraco. Aí sim, se eu amar verdadeiramente, o que a gente leu lá em Apocalipse, a santidade vai ser natural para mim. Eu falar de Jesus vai ser natural para mim. Eu renunciar minha vida vai ser natural para mim, mas começa com amor, querido. Igreja, tu me amas? Bem, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Lógico que esse texto pode ser, como eu disse, utilizado de diversas formas. Como eu disse, o amor de um marido por uma esposa, no casamento. O amor entre os irmãos. Isso aí também pega. Vou deixar para outra pregação, falar do amor entre os irmãos. Um amor que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. É tão maluco pensar que pessoas que não se dão bem dentro do corpo, cara, que tem picuinhas, não sabe o que é amor. Não sabe o que é amor. Igreja, tu me amas? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e por uma vida de renúncia. Essa noite, você que estava em casa aí, que nos assistiu, que você possa guardar essa palavra em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter aberto a tua visão espiritual. Em nome de Jesus, para você viver e entender e se amar do jeito certo, amém? Vai em paz, querido. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.